Fala Alf, Crescimento Ministério de Jesus, um estudo sobre a carta de 1 Timóteo, carta de Paulo, 1 Timóteo. Dentro de alguns minutos, fazer uma oração por esse estudo. E do capítulo 1 ao capítulo 6. Senhor Jesus, abençoe esse estudo, a vossa presença. Nós possamos trazer a mensagem das sãs palavras, da sã doutrina, do Evangelho, o padrão das palavras dos cristãos, do cristianismo, para a edificação dos nossos ouvintes, para a honra e glória do Teu santo nome, em Cristo Jesus Messias. Carta de Paulo a Timóteo, primeira epístola. Ela foi escrita cerca do ano 63 depois de Cristo. E as evidências são fortes e a oposição da autoria não é conclusiva. Ela foi escrita na Macedônia, provavelmente em Filipos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje, 10 de agosto de 2020, segunda-feira. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecestes ainda em Éfeso para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina e nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, em tudo da presente demonstração, visa o amor que procede do coração puro e da consciência boa e de fé sem hipocrisia. Paulo aqui nos chama a atenção para o perigo das genealogias. Eu sou filho de judeu, sou filho de cristão novo, uma genealogia sem fim da tribo de Davi, da tribo de Judá, da tribo de Manassés. E aí o cristão entra para o judaísmo, o ortodoxismo. Eu já vi duas congregações em que o rabino messiânico abandonou Jesus, né? Que eu saiba, né? Fora as outras. E pior ainda quando não é nem messiânica e o cristão, porque teve uma genealogia do pai, Maria Branca, lá de Recife, lá do Engenho, que veio de Portugal. E aí entra numa congregação judaica que não aceita Jesus como Messias e termina aí fazendo sangramento de galinha nas cerimônias litúrgicas. Já pensou? O cristão volta para isso. Então essa corrupção das palavras, da sã doutrina, que os comunistas praticam muito bem, esses satanistas ateus aí, que é um gênero do satanismo. Esses ateus consideram o satanismo uma manifestação de forças de outro planeta, de outros seres, de outras consciências, etc. E só mudam de nome, né? Para não serem chamados de satanistas no linguajar cristão, das sãs palavras, padrões do Evangelho. Então, Paulo vai falar sobre doutrina, ensino, palavras, essa nova língua que os socialistas estão desconstruindo a fé cristã da linguagem do Ocidente, né? Como creio, a palavra creio, já falei, professoras de universidades públicas proíbem seus alunos de falar a palavra creio, porque isso aí remete a raízes judaicas cristãs, que é uma cultura ultrapassada, primitiva, não tecnológica, etc. Então essa desconstrução da história cristã, judaica, é a desconstrução da Bíblia, das sãs palavras, da sã doutrina, é a desconstrução da fé, é a desconstrução do cristianismo. E depois a sua eliminação, depois a sua eliminação física, degolando como a religião pagã dos muçulmanos, dos hindus, dos xamãs, etc, etc. Então o cristão, hoje, mais de 100 mil cristãos são mortos pelas perseguições no mundo. Hoje é, sem dúvida, a comunidade mais perseguida e mais martirizada no mundo. Principalmente começou com os democratas esquerdistas bilionários da família Bush, Obama, Clinton, etc. E o auge foi o Obama, com essa
primavera árabe, islâmica, e o ISIS, né, o grupo muçulmano que degola e tortura e queima cristãos vivos e crianças. Então, Paulo já estava temendo ensino e corrupção da doutrina contrária à doutrina cristã, através de fábulas, genealogias, de mitos, né? Como Buda, como Maomé, como Shiva, aí vai aí uma infinidade de mitos da Babilônia, Baal, etc. E Astarote, né? Senhoras, rainhas, etc. Ora, o intuito da presente demonstração visa ao amor que procede de coração puro e consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Então Paulo alerta a Timóteo, existe essa fé religiosa e essa religião hipócrita, que é de demônios e se diz ser de Deus, do Deus até da Bíblia. Pois João nos diz, aquele que não tem um filho também não tem um pai. Então quem não professa Jesus, mesmo que fale em Deus, fale em Yahvé, não tenha Yahvé, porque Yahvé e o seu Espírito nos leva a Jesus Cristo. E o único Espírito de Deus é único, não existe dois Espíritos de Deus na terra. E o único Espírito de Deus nos leva a Jesus Cristo, nos leva à cruz, à redenção, à ressurreição. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que diz, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe a essa doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. E esse Evangelho é que vai julgar os homens, e é o que vai separar as ovelhas à esquerda e à direita. Não há salvação sem o Evangelho, sem a palavra sã do Evangelho. Por isso é importante nós combatermos o bom combate, que ele vai falar aqui para Timóteo. O combate da linguística, da língua. Nós não podemos abrir mão do significado, bom significado padrão da língua, da natureza criada por Deus. Isso nós não podemos fazer, nenhum cristão pode fazer isso, sob pena de deixar de ser cristão. Se ele começa a usar uma linguagem muito politicamente correta, eu não vou falar em homem e mulher, vou falar em gênero, que são 112 gêneros que os comunistas satanistas da ONU hoje inventaram. E também tem no budismo, se eu não me recordo, mais de 60 gêneros no budismo. Então aí nós estamos nesse combate, né? Com o inferno inteiro, os espíritos dos homens e dos anjos caídos. E Paulo está falando aqui, esses ortodoxos que falam da lei, enchem o peito, eu sou judeu, filho de judeu, de Abraão, etc. E eles não compreendem a lei, que é sombra de Cristo, que é tabernáculo, é o corpo de Cristo, do Messias. Não sabem o que dizem e nem sobre os assuntos que fazem ousadas asseverações, né? Então, tem muitos cristãos também que estão adotando o evangelho social, né, marxista, socialista, etc. Então estão corrompendo a alma do evangelho, porque o evangelho aqui nesta carta nós vamos ver que Paulo conforta os ricos, ele não quer a extinção dos ricos, ele quer que os ricos sejam frutíferos, humildes, crentes no Senhor Jesus e ajudem em boas obras e piedade cristã. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel para ministério, a mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois eu fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Transborda a graça, o amor de Deus, a alegria, o gozo de ser cristão, o nosso coração um para com os outros, com o coração puro. Então essa é a caixa do perseguidor, da ignorância pagã. É a incredulidade no evangelho, não é? A insolência, a blasfêmia, a ignorância, e podemos dizer a desgraça, o terror, o medo, a opressão, a ameaça, que são armas do Satanás. Mas quando Paulo se converteu, teve encontro com Cristo pessoal em Damasco, essa graça de Deus que veio do evangelho com fé e amor transbordou em sua mente e seu coração. Então ele veio exatamente dessas religiões pagãs judaicas, né?
que misturava os costumes gregos com o governo de César e com a avareza do bezerro de ouro, ou seja, não só da natureza, dos bens da natureza, mas dos bens financeiros. Fiel é a palavra digna que é de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal, mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Pai eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui Paulo faz referência ao Antigo Testamento, né? Essa doxologia aqui. Em Daniel 7,14. Ele vai citar algumas passagens também de Daniel, da escatologia de Daniel. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto de combate, firmando nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram não fregar na fé, e dentre esses se conta Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões. Capítulo 2 agora. Paulo fala em boa consciência nessa carta. Boa consciência. Consciência. Você tem uma ciência de verdade, da verdade, e você está consciente dessa ciência, no seu íntimo, no seu homem interior. E você pautar sua vida nessa palavra de Paulo, sã doutrina, nas palavras padrão do evangelho, do bom evangelho. Homem é homem, mulher é mulher, né? Roubo é roubo, né? Corrupção é roubo, né? Etc. Você não muda essas palavras e esse padrão. Só assim você mantém-se no caminho da sã doutrina. A sã doutrina é feita de padrões de palavras. Não podemos variar essas palavras ou flutuar no sentido dessas palavras. Satanás, sabendo muito bem disso, criou a teoria de ideologia de gênero, criou a dialética socialista, etc, etc. E por isso muitos cristãos estão naufragando na fé, sem saber às vezes por quê. Tem um livro interessante que eu adquiri sobre esse combate da linguagem, do Gordon, né? Thomas Gordon, acho que é Thomas meu nome. Ele escreveu A Corrupção da Inteligência nas universidades públicas, né? E privadas também, que os socialistas e a nova ordem socialista, internacional socialista, marxista, maoísta, trotskista, gramscista, penetrou essa arma, essa guerrilha linguística que eles colocaram nas universidades do curso superior, que fazem os jovens irem para o casamento homossexual, se revoltarem contra tudo, contra todos, né? Irem para a prostituição, pornografia, para a droga, etc, etc, para o satanismo, para o animismo, né? Etc, etc, para o ateísmo, que é um gênero satânico, né? Que abarca os outros tipos de satanismo, uma cultura mais ampla, mais abrangente de satanismo, ateísmo moderno de hoje. Com ETs, e seja outro planeta, híbridos, aí, engenharia genética, etc. Capítulo 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis de todos os que se acham vestidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual existe todos os homens sejam salvos e chegam ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre do gentio na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem animosidade. Então aqui Paulo fala sobre a nossa relação com as autoridades. Nós estamos aqui nessa pátria de passagem, essa pátria celeste, mas nós devemos submeter aos bons princípios legais, não aos maus princípios legais que vão contra a nossa fé. Contra esses nós temos que protestar, nós temos que contestar, mas aqueles princípios legais que são bons para a tranquilidade, para a piedade, a vida na sociedade e a ordem, os cristãos são chamados a obedecê-los. Porque Deus é esse mediador desta criação, mediador do que está acontecendo
e do panorama profético. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e sem animosidade, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como as próprias mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão e não permite que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Então, as mulheres devem ter sempre uma submissão ao pai, uma submissão ao esposo, e se ela for solteira, uma submissão à igreja, né? Com modéstia, sem autoritarismo. E se ela não está preparada, né, ela que se prepare para falar, né? Senão fica em silêncio. Se ela não pode, não tem capacidade e preparo para, mas tem muito espaço para ela criar da educação infantil, educação jovem. Não é só os homens maduros, Paulo recomenda que elas sejam moderadas em termos de exercer autoridade sobre esses homens. Por quê? Porque Paulo está dando uma missão para ela, com bom senso, com santificação, amor e fé, para gerações que estão sendo formadas, tanto na igreja como na sua família, na sua casa. Capítulo 3. Fiel a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém encordado, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte de ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar fique ciente. Então ele deu instruções aqui sobre os oficiais da igreja, no capítulo 3. As diaconisas, como eu disse, a missão da mulher como diaconisa, a missão do homem como diácono, como presbítero, pastor, bispo, né? Algumas pessoas não consideram a existência de bispo, mas eu acho que tem um certo espaço para aquelas que adotam a figura do bispo, né? E não que esse bispo retire a autoridade das congregações, né? As autoridades também permanecem, não no modelo autoritário de bispo, né? Mas as comunidades devem ser, essa congregação deve ter o seu poder de voto, de nomeação dos seus oficiais, de exame dos seus oficiais, etc. E Paulo diz que espera ver Timóteo em breve, para que se eu tardar fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Então a igreja ele chama de igreja de Deus vivo, igreja de Deus, casa de Deus. E é aquela casa da dispensação do mistério de Cristo, o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, querido no mundo e recebido na glória. Capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostataram da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios, pelas hipocrisias que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Isso aqui não nos justifica eliminar a dieta da lei. A dieta da lei é saudável, não comer porco, não comer caranguejo, outras coisas que têm uma carne que não é apropriada para o consumo.
Paulo não está dizendo isso, que pode comer caranguejo, porco, tudo que quiser. Não, ele está dizendo que aquelas comidas que Deus criou e na lei colocou como comida, podem ser comidas, né? Se tiverem, também a pessoa tiver uma boa consciência. Mas tem que ter cuidado para não escandalizar a boa consciência do outro. Em outra carta, Paulo explica sobre isso. Mas pela oração e a boa consciência, ele é santificado. Responda estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e a boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as obras profanas e velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel a esta palavra e digno de inteira aceitação. Ele vai falar essa frase 2 vezes. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos, sobre modo porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então, fiel é esta palavra, digna de ter aceitação, especialmente dos fiéis. Então, olha, quando o cristão não é fiel, pode ser salvo, mas ele vai ser como que pelo fogo, né? Mas Paulo diz que é especial uma vida que é fiel a Deus, a salvação dele é especial e até a passagem dele para a eternidade. Ordena e ensina estas coisas, ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te a lei, a leitura, a exortação, o ensino, não te faças negligente para com o dom que há em ti, qual se te foi concedido, mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, nelas ser diligente, para que o teu progresso e todo seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Agora o penúltimo capítulo. Então, concluindo o capítulo 4, aqui nós vemos a sã doutrina, o padrão. Paulo está falando em meditar, em estudar, em ensinar. É uma pedagogia, é uma universidade da fé, é uma universidade da igreja. É meditar, é progredir, né? Que até que seja manifesto esse dom profético do ensino, da pregação, no proceder e na palavra, no amor, na fé e na pureza interior, da boa consciência do homem interior, puro. Então é o padrão da linguagem, é o combate da linguagem contra o socialista, contra os pagãos, contra os teólogos pagãos, é um combate de linguagem, linguístico, de palavras. Isso é o cristianismo em si, com bom procedimento e amor e pureza, que é a prática dessa palavra e a prática dessa sã doutrina. Então é claro que é o cristianismo, não adianta a gente querer viver com as palavras do mundo, os conceitos e o dicionário do mundo, socialista, esquerdista, materialista, satanista, que está aí do dinheiro, da avareza, e dizer que somos cristãos. Não estamos enganando a ninguém, nem a nós mesmos, muito menos ao Espírito Santo infinito e onipotente e onisciente da graça. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta como pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas, mas de alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tenha pai, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia, que tanto que se entrega aos prazeres, mesmo viva está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que seja repreensível. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, o que é pior do que o descrente. Não seja escrito senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pela testemunha de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados, e viveu na prática zelosa de toda boa obra, mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis para anular o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprende também a viver ociosos, andando de casa em casa, e não somente ociosos, mas ainda tagarelas intrigantes, falando que não deve. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao aniversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já alguns se desviaram segundo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorras e não fique sobrecarregada a igreja, para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas, devem ser considerados merecedores, abrasionários e presbíteros. Então, toda essa sessão do capítulo 5, Paulo vai esclarecer a assistência às viúvas na igreja. Que coisa bonita, a igreja primitiva de Paulo, com menos recursos que as nossas, ela tinha um trabalho, um programa de assistência às viúvas.
E poucas igrejas hoje que eu saiba têm esse trabalho de assistência às viúvas, verdadeiramente viúvas, com 60 anos de idade, sem poder trabalhar, etc., evidentemente, não é? E sem ter família que a possa sustentar. E as famílias, às vezes, abandonam asilos, sem assistência, sem socorro médico. E eu creio que recentemente eu tive uma notícia dessa, muito triste, né? E traz muita amargura para o final da vida dessas pessoas, né? Seria bom se a gente pudesse ter uma igreja assim, com programa de assistência aos idosos, né? Necessitados. Aquele, então, agora ele vai falar na segunda sessão do capítulo 5, ele vai falar sobre os pastores, presbíteros. Deve ser considerado merecedor de dobrados honorários dos presbíteros que presidem bem com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Eu lembro que a Igreja Católica, né? Ela tem uma assistência às viúvas, vamos dizer, as mulheres idosas, oficiais, chamadas monjas ou freiras, né? E elas são bem eficientes nessa assistência, né? Admirável o trabalho que eles têm. Outras igrejas eu não conheço muito. Então o pastor, pois a Escritura declara, não amordaças o boi quando pisa o trigo, ainda o trabalhador é digno do seu salário, não aceite denúncia contra presbítero ou pastor, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade, a ninguém ponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecado de outrem, conserva-te a ti mesmo puro, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens não são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Todos, final do capítulo 5, Paulo fala sobre o dom de imposição de mãos, para ter cuidado em quem vai. Novamente ele toca sobre a questão da bebida, como ele tocou lá na questão dos bispos, né, ou presbíteros, mas agora é para beber um pouco com função medicinal. E ele diz assim, cuidado que tem homens que têm pecados ocultos na igreja, né? Realmente a gente tem os nossos pecados ocultos, às vezes são grandes, né? E Deus nos surpreende. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam, né? Então as boas obras, também se você segue a piedade que Paulo recomenda nas igrejas com os cristãos, elas não poderão ser ocultas para sempre. E você vai colher os frutos desta boa obra. Todos os certos que estão debaixo do jugo considerem digno de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não tratem com desrespeito, porque é irmão, pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente, amado, ensina e recomenda essas coisas. Então, relações de trabalho empresário, trabalho patrão, trabalho trabalhador e instituição pública. Paulo recomenda a sinceridade, como se estivesse servindo a Deus, principalmente aqueles que são cristãos. Nós devemos prestar um serviço, um contrato fiel, justo, honesto, como se a Cristo. Se alguém ensina outra doutrina não concorda com as santas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, com o ensino segundo a piedade, é fatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeita maligna, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor de dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então a gente tem que procurar ganhar o nosso trabalho, nossa riqueza, o nosso valor na sociedade, mas nós devemos exercitar a piedade para que o nosso coração não se torne avarento, atrás de dinheiro, lucro, sem cessar. Como acontece com muitos que nós vemos aí, né, que não tem piedade mais nenhuma no coração, capaz de fazer qualquer coisa, qualquer política, qualquer corrupção, qualquer contaminação, qualquer violência, qualquer guerra para aumentar a sua riqueza, o seu dinheiro, né? Qualquer desinformação, ele faz qualquer coisa. O coração dele se tornou puro metal, puro bezerro dourado. E ele diz o seguinte, que esse amor, o dinheiro, a avareza e essa cobiça tira muito da fé.
e trazem tormentas e dores a esses corações, essas pessoas, essas vidas. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas, a gente segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Antes de gravar essa aula, ontem os espíritos no sonho, aqueles espíritos de sonho, mas me perturbaram, me cansaram mesmo, porque eu pensei que eu nem ia dar conta de fazer esse estudo hoje. Mas pela força do Espírito Santo, da graça de Deus, saiu o estudo. Esse é o nosso bom combate. Né? As palavras, as novas línguas do mundo, na nossa mente, no nosso coração, na mídia, nos nossos canais de informação, contaminam o nosso sonho, o nosso coração, às vezes as pessoas, os familiares, e nos perturbam tudo isso no sono, tira a energia, não tira a motivação. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas, assim como Cristo perante Pilatos, ele vai dizer, fez a boa confissão. O cristão é o homem de confissão da sã doutrina, confissão de denúncia desse mundo mal, perverso e trevas, domínio de Satanás, por enquanto. Exortes perante Deus que preserva a vida de todas as coisas, perante Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandado imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano e Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, que homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Então não é que você, não sendo avarento para o dia, Deus não vai te dar prazer, bens nessa vida, vai, mas com equilíbrio, com sabedoria e com disposição de boas obras e generosidade em dar e prontos a repartir, e que acumulem esses ricos para si mesmos tesouro, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, o verdadeiro rico de Cristo, ele dispõe das suas riquezas para a obra de Cristo, a pregação do Evangelho, da sã doutrina, o ensino, a meditação, a preparação das novas gerações, ao serviço de louvor a Deus. Então, ele é generoso, ele não é pego só pelo vil metal de ouro, de valor financeiro. E assim, ao invés de acumular papel ou ouro aqui, que nada vai servir para a nossa alma eternamente, ele vai acumular tesouros no céu, por anos, lá no firmamento de Deus. E vai tomar posse da vida eterna. Então ele não tem ainda o domínio da vida eterna, mas ele já tem a posse, o selo da justiça, o Espírito Santo, a couraça da fé, do capacete da salvação. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições de saber, como falsamente lhes chamam. Contradições de saber ou a falsa ciência, que é a mesma coisa, bolas molhadas giratórias, com um monte de planetinha de macaco, e ET voando, híbridos da genética, ocultista, etc. Nada disso é falsa ciência, isso aí não é o nosso destino. Nosso destino é o sã Evangelho da doutrina da cruz. É esta redenção que Jesus proveu na cultura judaica cristã. E é preciso preservar essa cultura para preservarmos a linguagem, que a nova língua socialista, gramicista, quer destruir nas universidades, que são destruir nas autoridades, que serão as autoridades do futuro da nação, da civilização cristã, brasileira, americana, europeia, mundial. Mas nós vamos combater esse bom combate da fé, até que Deus nos leve o sopro da vida. Vamos combater pela criação, pelo Criador, pelo Redentor Jesus Cristo, Deus único e verdadeiro encarnado, mistério da piedade, Cristo encarnado, redenção nossa e glória para todos sempre, Deus único e Salvador e mediador. Então, e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições da falsa ciência, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. A graça seja convosco. Então, para nós vivermos nessa graça, precisamos de ter esse combate. Em Efésios, Deus nos dá, Paulo nos ensina as armaduras do bom combate cristão contra as potestades e principados nas esferas do Uranus, abaixo do Epuranos de Deus, o Deus Altíssimo de Abraão.
Então, a bênção final, você quer aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados, seguir este caminho da sã doutrina, do padrão das palavras da sã doutrina, da Bíblia Sagrada, faça essa oração. Senhor, eu agradeço por estar aqui ouvindo esse estudo e aceitando-te como Senhor da minha vida e Senhor da minha existência, e te peço a posse e o domínio da vida eterna, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora e sempre, você também que quer se reconciliar, e você que está na paz de Cristo, abençoe-vos Deus Pai, levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e resplandeça seu rosto, te dando a paz, o Shalom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse foi o Lauf, Ministério da Igreja de Jesus. Foi o estudo de 1 Timóteo